Pessoal, olha só. Vou trabalhar com vocês hoje 3 módulos, tá bom? Eu vou trabalhar os 3 módulos, eu me perco, tá? Da frente 1. Então é o módulo 9, módulo 10 e módulo 11. Muito legal o jeito que o Objetivo distribuiu esses módulos. Por quê? Ele começa explicando a segunda lei de Mendel, beleza? Que é essa lei da segregação independente. E ele parte logo em sequência para tipos sanguíneos, para o sistema BO. Cara, é muito legal porque você começa a associar isso aqui, ó, dentro dos tipos sanguíneos. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de tipagem sanguínea, do sistema BO, a gente está falando de genética. A gente está falando de genótipo e fenótipo também. Então, cai muita questão Enem vestibular sobre quantidade de sangue disponível no hemocentro. Falando de tal sofreu um acidente, ele vai precisar de usar que tipo de sangue. Sempre tem dessa, tá? Então, ficou muito legal essa distribuição. Por enquanto, eu não vou apresentar nada. Eu vou dar uma rabiscada aqui com vocês para explicar e depois a gente passa para lá, tá bom? Mas vamos lá. Na primeira lei, né? Na primeira lei de Mendel, que a gente diz, né? Mendel dizia assim, que os fatores se cruzavam aleatoriamente, né? Só que Mendel expressou isso utilizando apenas uma característica. Ele usou as ervilhas para explicar isso, né? Então ele fazia ervilhas amarelas cruzadas com ervilhas verdes, né? E aí ele tinha lá a possibilidade de ou ervilhas amarelas ou ervilhas verdes, né? Flores rosas versus flores brancas, né? Então era sempre um alelo que ele estava falando, né? Um alelozinho, né? E esses genes alelos, eles sempre apareciam iguais, ou era pesão, pezinho vezes pesão, pesão, né? Ou pesão, pesão vezes pezinho, pezinho. Ele utilizava sempre um par de alelos. Na lei da segregação independente, quando a gente trabalha isso, a gente não está trabalhando mais com apenas um parzinho de gene alelos. A gente está trabalhando com mais de um. E quando eu digo mais de um, pode ser muitos, cara. Dependendo da prova que você vai fazer, o cara pode colocar diversos lá só para te dar uma confundida. Mas a gente vai entender como é que funciona isso e fica fácil de responder, tá bom? Então vamos lá. Na lei da segregação independente, o que ele quer dizer para a gente com segregação independente? Ele quer dizer que esses genes alelos, quando eles vão formar, né, quando eles vão ser distribuídos nos cromossomos para formar os gametas, eles vão se separar aleatoriamente, independente um do outro, tá bom? Então, para usar o exemplo, o próprio livro de vocês trouxe a ideia de fazer o cruzamento com drosófilas, né? Ele trouxe o exemplo das drosófilas. Drosófilas é o exemplo genético mais comum que a gente utiliza nos trabalhos de pesquisa dentro da genética, tá? Porque tem pouquíssimos cromossomos. As drosófilas são mosquinhas das frutas, né? Não é, mas tá bom, mosquinha. O que eles fizeram? Eles notaram que o gene pesão, ele é um gene que condiciona o corpo cinzento para as drosófilas. O gene pezinho, ou seja, o seu alelo recessivo, ele condiciona o corpo preto, tá bom? Só lembrando, né, daquilo que a gente viu lá na primeira lei de Mendel. Então, pesão, corpo cinzento, esse cara é dominante sobre o recessivo, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, a presença dos genes alelos assim, ó, pesão, corpo cinzento, certo? Se eu tivesse pesão, pezinho, também seria corpo cinzento. Por quê? Porque esse cara aqui é dominante sobre o outro, né? Aquele lance de dominância e recessividade, né? Beleza, um se expressa sobre o outro. Então, se eu tivesse aqui, ó, um pezinho, teria o corpo preto. Do contrário, né, a gente já viu aqui, o corpo seria cinzento. A mesma coisa para a asa. Se o cara apresentar, se essa mosquinha apresentar um Vzão, a asa dele é uma asa normal. Tá? Se ele apresentar o heterozigoto disso, né, o híbrido, né, Vzinho, a asa também é normal. Por quê? Porque o seu condicionante aqui, ó, é que ele é dominante sobre o outro gene, sobre o Vzinho nesse caso. Então, esse carinha lindo aqui, para ter asa vestigial, ele seria Vzinho, tá bom? Detalhe, só para a gente conhecer a expressão, tá? Quando eu digo vestigial, nesse caso da drosófila, é uma asa atrofiada. Ela não vai ter mais a função de voo, ela vai servir só como um balancinho, beleza? Então vamos lá. Apresento para vocês animais que podem ter seus genes misturados aleatoriamente. Então olha que legal. Se eu tiver um animal puro, né? Ó, Vzão, ela vai ser uma mosca de corpo cinzento, né? Eu escrevi cinza, mas corpo cinzento, com asa normal. Se ele for um animal, uma mosquinha, Vzinho, ele vai ser corpo preto e asa vestigial. Então esses daqui são os que a gente chama de puros, né? Aqueles caras que apresentam as características puras.
misturas lá. Mas isso pode ser misturado, porque pode existir o cruzamento desse aí, certo? Então, para explicar isso para vocês, eu vou fazer primeiro esse cruzamento e depois a gente mistura. Vai dar uma complicadinha daqui a pouco. Primeiro esse cruzamento. Então, olha que legal. Eu tenho os genes. Olá. Eu tenho os genes, tá bom? Eu preciso transformar isso aqui, ó, em gameta. Lembra que aqui a gente tem, ó, segregação, ou seja, separação. A parte mais importante do que a gente está vendo? Independente. Um não depende do outro, tá bom? Então, cada um desses genes aqui, ó, eles podem se separar aleatoriamente. Eles não estão sempre presentes aqui, ó, um P ou um V. Então, eles podem se separar aleatoriamente. Como você viu lá na primeira lei de Mendel. Lá na primeira lei de Mendel, você não colocava separado, porque cada um daqueles alelos ia para um gameta. Exemplo, tá? Vou lembrar da primeira lei. Assim, ó. Você tinha lá olhos claros com olhos escuros, né? Ah, olhos escuros era dominante, cesão, cesão. Aí você ia fazer o cruzamento, você fazia o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Lembra disso? Lembra disso, né? Lembra? Só dar uma balançada assim. Lembra? Aí, beleza. Ou senão você fazia, ou se não fazia, né? Sei lá. Ou senão você fazia aquele quadradinho, né? De Planet. Aí você fazia assim, ó, cesão, cesão, cezinho, cezinho. Não era isso que você fazia? O primeiro vezes o primeiro. Por quê? Porque eles se juntavam também aleatoriamente. Existia a possibilidade desses gametas se encontrarem. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Nessa segunda lei, nessa lei da segregação independente. A diferença é que nós temos agora mais gametas. Para eu poder fazer essa brincadeira aqui, eu preciso distribuir esses caras também em gametas. Então eu faço a mesma coisa da primeira lei para separar a gameta primeiro. Primeiro vezes o primeiro, vou ter um Pzão, Vzão. O primeiro vezes o segundo, eu vou ter de novo um Pzão, um Vzão. Mesma coisa, né? Pzão, Vzão. E aqui eu vou ter um Pzão, Vzão. Essas aqui, ó, são as possibilidades de gametas, nossa, de gametas que esse cara aqui vai ter. Vou chamar isso aqui de pai, só pra gente disfarçar, tá bom? Pai e a mãe mosquinha. Papai mosquinha, mamãe mosquinha. Fechou? Então, os gametas do pai mosca podem ser esse tipo aqui, ó. Tá? E os gametas do pai mãe, a mesma pegada, ó. Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho e Pzinho, Vzinho. Professor, de onde você tirou isso? Daqui, ó. Primeiro vezes primeiro vezes segundo, primeiro vezes primeiro vezes segundo. Tá bom? Formei os gametas. Só os gametas até agora. Então eu tô dizendo assim, ó, cara, esses caras aqui, ó, é o que pode vir dali. E agora que vem elas, eu preciso cruzar tudo isso. É aí que vem elas. Então, pra gente fazer o cruzamento, vou usar aquele quadrado de Punnett lá, que a gente já usou várias vezes. Vou fazer ele aqui rapidão. Então eu tenho um gameta, dois gametas, três gametas, quatro gametas. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Beleza? Paga aqui rapidão. Paga aqui rapidão. Vou colocar esses caras aqui, tá? Vou colocar o pai aqui, ó. Tudo Pzão, Vzão, Pzão, Vzão, Pzão, Vzão, Pzão, Vzão. Fechou? E aqui eu vou colocar a mãe, ó. Tá? Parece que é tudo igual, mas não é, tá? Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho. E Pzinho, Vzinho. Ai, professor, eu já sei o resultado disso. Vai ficar tudo igual. Porque as letras são iguais. Então, né? Vamos lá. Ó, nesse cruzamento, ó, você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira lei de Mendel. Presta atenção agora, apesar de ser bastante simples, a gente vai dar uma modificada agora, quando a gente fizer os híbridos cruzando, e dar uma complicadinha. Então, ó, o primeiro daqui vezes o primeiro daqui, ó, vai ficar o quê? Pzão, Pzinho. O primeiro daqui e o daqui. Primeiro, né? Ó. Vzão, Vzinho. Sacou? Então você está cruzando exatamente isso aqui, ó. Esse vezes esse. Fechou? Aí você vai fazer agora de novo. Esse aqui, ó, vezes esse. Então, como você tem letras exatamente iguais aqui, você vai ter Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, né? Agora esse cara aqui, ó, vezes o outro lá, ó. Mesma coisa, né? Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Entenderam a deixa, né? Onde é que eu vou chegar? Eu vou chegar a todo mundo uma descendência 100% de quê?
Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. 100% terá o mesmo genótipo. Deixa eu só preencher aqui que eu vou falar com vocês. Oi, gente. Boa noite. Tranquilão? Desculpa, eu tava falando, nem dei moral pra entrada aí. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço. Olha que legal. Então, só para lembrar, eu cruzei aqui, ó, o pai do corpo cinza com asa normal, com a mãe, aleatoriamente mãe, tá? Do corpo preto com asa vestigial, tá? Os genótipos foram os genótipos puros. Pzão, Pzão, Vzão, Vzão, vezes, Vzinho, ou Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Tranquilo? Puros. Desse cruzamento aqui, ó, eu tive um resultado. 100% de Pzão, 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 Pzinho, desculpa, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. 100% disso aqui, ó. 100%. Isso aqui é o meu genótipo. Meu genótipo. O que dá esse genótipo? Qual é a característica que se apresentou? O que vai ser expresso agora? Qual é a cor e o tipo de asa? O dominante, né? Ó. Pzão, Pzinho, corpo cinzento, porque ele é dominante sobre o preto, certo? Corpo cinzento. Pzão, Pzinho, corpo cinzento. Vzão, Vzinho, asa normal. Aqui, asa normal. Por quê? Porque o Vzão, asa normal, é dominante sobre o Vzinho, asa vestigial. Tranquilo? Beleza. Então eu tenho um resultado de 100% Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Até aí, cara, qualquer um faz. É tranquilo até aí, é simples. É bem simples mesmo. O problema é quando a gente tem os híbridos entrando nessa brincadeira. Porque agora a gente tem uma possibilidade maior. Como a gente tem mais cruzamentos, a possibilidade aumenta. Então eu vou apagar aqui essa brincadeira, tá bom? Rapidão. E eu vou fazer o cruzamento dos híbridos. Então a gente vai fazer duplo híbrido, ou dihibridismo. Aguenta aí que a gente chega lá. Só apagar aqui os gametas. Vou apagar os gametas aqui também pra gente não confundir, tá? E aí eu vou fazer esse cruzamento aqui, ó, tá bom? Híbrido vezes híbrido. Então vai ficar assim, ó. Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, cruzado com Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Lembrando, eu estou falando de caras que vão ter a mesma característica. Esse cara Pzão, Pzinho, ele é corpo cinzento e asa normal. Esse cara aqui, ó, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, é o corpo cinzento e asa normal. Então todo mundo aqui tem corpo cinza, eu vou colocar rapidão só para facilitar, e asa normal. Beleza? Todo mundo aqui. Agora eu preciso da possibilidade desse cruzamento. O que surge daí? Vamos lá. Então, primeiro, o que eu faço? Primeiro eu monto as possibilidades de gametas que esse cara tem e as possibilidades de gametas que aquele cara tem. Mesmo esquema, tá bom? Primeira vezes o primeiro. Eu tenho, ó, Pzão, Vzão. Primeiro vezes o segundo. Pzão, Vzinho. Segundo vezes o primeiro. Vzinho, Pzão. Segundo vezes o segundo. Pzinho, Vzinho, beleza? Esses caras aqui, ó, são os possíveis gametas dele. Mesma coisa, eu vou usar pai e mãe só para ficar fácil, tá? Na hora de falar. E aí, como são iguais, né? Eu tenho a mesma coisa do lado de lá. Eu vou colocar aqui então. Pzão, Vzão. Pzão, Vzinho. Pzinho, Vzão. E Pzinho, Vzinho. Fechou! É, pronto. Então, tem os possíveis gametas. O que você pode observar aqui? Eu fiz o cruzamento entre dois híbridos. Como assim dois híbridos, professor? Ó, esse cara aqui é um híbrido e esse aqui também, ó. Porque eles são dois heterozigotos, ó. É heterozigoto para as duas características, ó. Então a gente chama isso aqui de dihibridismo. Então talvez você vai estudar em casa, pegar alguma videoaula, alguma coisa, você procura lá a segunda lei de Mendel e você não encontra, mas se você digitar dihibridismo, você encontra esse tipo de cruzamento para pegar um exercício ou outro, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse cruzamento aqui para a gente poder misturar tudo isso. Vou fazer com cor para vocês verem que bacana que fica. Deixa eu fazer com o vermelho aqui a separação.
4. Beleza. Vou colocar os caras aqui, tá? Ó. Esses caras aqui, vão pra cá. Fechou? Então vai ficar, ó. Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Vzinho, Pzão e Pzinho, Vzinho. Opa! Dá na mesma. Oi. Aonde? Fala número aí pra mim. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro, esse aqui? Esse aqui? Isso, é isso mesmo. Obrigado. Eu tava vendo que tem alguma coisa perdida aqui. Vzinho, Pzão. Isso aí. Agora sim. Vzinho, Pzão. Aí, garoto. E aqui, Vzinho, Pzinho. Como forma de cruzamento, você pode usar sempre a mesma letra, a letra maiúscula sempre na frente, só para ficar fácil, tá? Para ficar mais simples de ler. Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão e Pzinho, Vzinho. Olha que mistureba que dá aqui agora, cara. Se vocês puderem fazer comigo, fica fácil, ó. Fica bem mais rápido. Deixa eu só abrir isso aqui, e a gente vai fazendo junto. Ó, vamos lá. Primeiro vezes o primeiro aqui, ó, vai ficar Pzão, Pzão. Aí esses dois caras aqui, vai ficar Vzão, Vzão. Sacou? Esse vezes esse, primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Entendeu? Vai juntando tudo aqui, ó. Esses dois caras, ó. P com Pzão, 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 Pzão. Vzão, 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 Vzão. Vamos pra lá agora, ó. Pzão, Pzão. Vzão, Vzinho. Vamos indo. Pzão, Pzinho. Vzão, Vzão. Pzão, Pzinho. Vzão, Vzinho. Vamos no de baixo. Pzão, Pzão. Vou colocar o Vzão primeiro só por uma questão de estética, tá? Vzão, Vzinho, que é esse cara aqui, tá? Ó, Vzinho, tá? Pzão, Pzão, Vzinho, Vzinho. Acabou de surgir uma característica nova. Olha que legal. Eu tenho um cara aqui que tem a cor cinza, mas a asa dele é vestigial. Já é uma característica que não existia. Até então não tinha conhecimento dessa característica, tá bom? Então vai, ó. Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Só uma característica estética também, ó. O Vzão e o Vzinho, tá? E aqui, ó. Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Ele aparece novamente. Parece um W, né? Vamos lá. Pzão. Pzão, Vzão, Vzinho. Pzão, Pzão, Vzinho, Vzinho. Pzão, Pzinho, Pzinho é massa, né? Vzão, Vzinho. E Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho. E aqui eu tenho Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho. E aí eu tenho aqui, ó, Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho. E aqui eu tenho Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Pronto, morreu. Vamos interpretar esse resultado agora. Se vocês olharem para essas possibilidades aqui, ó, vocês têm uma proporção diferenciada daquilo que a gente está acostumado. Antes você tinha uma proporção de híbridos, né, dentro de um cruzamento simples bem menor. Agora a brincadeira ficou interessante. Por quê? Lembrando das características aqui, ó, rapidão. O Pzão, corpo cinza. O Pzinho, corpo preto. Tá bom? O Vzão, asa normal. E o Vzinho, asa vestigial. Beleza, vestigial. Então, nessas possibilidades todas que você viu aqui, ó,
você tem... Toda vez que você tiver um Pzão, quer dizer que você vai ter alguém com corpo cinza. Porque esse cara é dominante, né? Então, ó, corpo cinza, 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 preto. Mudou, tá vendo? Corpo preto. Mas você tinha todo mundo que era corpo cinza, asa normal, não era isso? Corpo cinza, asa normal. Agora você tem, ó, asa normal, asa normal, asa normal, 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 vestigial. Então eu tenho um cara aqui, corpo preto, asa vestigial. Mais um cara aqui, ó, corpo preto, asa vestigial. Mais um cara aqui, ó, corpo preto, ou desculpa, corpo cinza, asa vestigial. Corpo cinza, asa normal. Corpo cinza, asa vestigial. Mesma coisa aqui, ó, corpo cinza, asa vestigial. E aqui eu tenho um cara totalmente diferente, que ele tem o corpo preto e asa normal. E esse cara aqui, corpo preto e asa vestigial. Então aqui, ó, corpo preto, asa vestigial, eu vou ter 1/16. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. O cara que foi o início de tudo aqui, ó, a mãe que a gente colocou aqui, a brincadeira, no primeiro cruzamento, ele aparece no segundo cruzamento, numa F2, né? Numa segunda geração, ele aparece uma vez só em 16 possibilidades. É pouquíssimo dentro de um cruzamento, beleza? Então essa é a primeira lei, ou desculpa, essa é a segunda lei de Mendel. E agora eu vou trabalhar com vocês o sistema BO, porque daí a gente vai utilizar a lei de Mendel para falar dos tipos sanguíneos, beleza? Beleza, bora lá. Beleza. Olha lá. Grupos sanguíneos, galera. Para começar o grupo sanguíneo, eu vou querer saber assim, qual que é o seu tipo sanguíneo? Não sabe. Seu tipo sanguíneo, Dani? A positivo. Você? A positivo. Não sabe. Bruno? O negativo. Obrigado, Bruno. Você é meu melhor amigo. Seu tipo sanguíneo. Qual que é o seu tipo sanguíneo? Sabe? Não sabe? Sabe o seu? Qual que é? A positivo? Não sabe não, Breno? Sabe? B positivo. Eu sou A negativo, tá? Tamo junto, tá? Eu dou pra usar aí, tá? Segura as pontas aí que é a broderagem, tá bom? Precisar de sangue. Tem 115 quilos com muito sangue aqui. Vamos lá. Então o que eu quero dizer quando eu falo isso? Tipagem sanguínea. É claro que eu estou falando do conteúdo da biologia, que é a genética, pá, beleza, todo mundo sabe disso e tal. Mas eu estou falando, por exemplo, da possibilidade de salvar vidas. Eu estou falando da possibilidade de transfusão sanguínea como uma forma de tratamento para salvar vidas. Então vocês estão cansados de ver propaganda na TV pedindo, por favor, né, doem sangue. Principalmente quem for O negativo. Né? Faça alguma coisa de útil. Tá? Principalmente, daqui a pouco a gente entende, né? Vocês já sabem, é o doador universal, mas a gente vai entender o porquê disso dentro da genética e dentro da morfologia das nossas células. Tem tudo a ver. Então, a gente tem 3 tipos, ou seja, 3 análises que nós podemos fazer para entender possibilidade ou compatibilidade sanguínea. Nós temos o sistema BO, que agora a gente tem uma polialelia. Ai, professor, polialelia, não lembro. Mais de um alelo, poli, vários alelos, tá? Poli, vários alelos, tá bom? Então você tem um alelo do tipo A, você tem um alelo do tipo B e você tem um alelo do tipo O. São 3 diferentes, né? 3 diferentes. E é um que nós chamamos de codominância. Tá? Existe uma relação de codominância entre eles. Por quê? Porque o A e o B se juntam, né? Você pode ser A, você pode ser B, você pode ser AB, né? Ou você pode ser O. Tranquilo? Nós temos um sistema chamado RH, que a gente também vai falar hoje, espero que dê tempo tranquilamente. O sistema RH também é utilizado para compatibilidade sanguínea, inclusive em alguns casos podem causar complicações com crianças prematuras, com mães que podem ter problemas depois da primeira gravidez e assim vai, tá bom? Que é um exemplo de monohibridismo. Por quê? Porque a gente só tem um alelo envolvido, que é o Rzão, mais nada, tá? O alelo R, ou ele é Rzão, ou ele é Rzinho, morreu. E dominância, né? Dominância. O Rzão é dominante sobre Rzinho, morreu a conversa. Já vamos chegar lá. E nós também temos o sistema MN, que não é muito divulgado, não é muito estudado, nem nada, mas é um sistema
também para análise dos tipos sanguíneos, tá? O sistema MNN, que é muito parecido com o sistema BO pelo fato de ter uma codominância, o M e o N se juntam nessa brincadeira. Vamos entender só um pouquinho do porquê, como é que começou essa brincadeira. Tem um médico, cara, chamado Landsteiner. Ele começou a fazer experimentos com misturas de sangue. Por quê? Não ficou louco, Frankensteinzão lá, chegou, vou juntar meu sangue com o do Bruno para ver o que dá. Não rola, né? Mas porque já existia a prática, inclusive isso é muito antigo, muitos séculos, a prática de fazer transfusão de sangue para manter os fluidos corporais. Já existia isso, tá bom? É antigo pra cacete, isso data dos gregos. Então, cacete não é nada animal, né? Tá sendo gravada a aula, acho que não dá nada. Sossegado. Eu fico preocupado porque às vezes eu falo umas borrachas e já foi. O Álvaro? Então tô sossegado, o Álvaro é prato da casa, então tá bom. Então o Landsteiner começou a observar assim, que existiam algumas pessoas que mesmo com machucados mais leves e com transfusões bem sucedidas, as pessoas iam a óbito. Eles morriam por algum motivo, tá? Então esse Landsteiner começou a testar sangue de macacos e sangue de humanos. E ele via que misturas em placa de Petri de sangue de pessoas diferentes, elas apresentavam o que ele chamou de aglutinação, que é um agrupamento das hemácias. Então as hemácias, em vez de ficarem tudo soltona, né, que a hemácia é super importante para o transporte de substâncias, né, as hemácias, em vez de ficar tudo soltona, elas se agrupavam. E isso é um problema para o sangue, vai formar um trombo, não vai caminhar pelos vasos sanguíneos, não tem como transportar oxigênio. Morreu a conversa, né? Matou a pessoa. Então ele começou a fazer esses testes, né? E depois que ele percebeu que existia uma incompatibilidade entre esses tipos possíveis de sangue, ele determinou, cara, tem 4 tipos de sangue possível. A, B, AB e O. A, B, AB e O, beleza? Então ele chegou nesse denominador comum aqui de 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e O. Por que existia essa diferença? Pela presença de algumas substâncias nas hemácias e no plasma sanguíneo. Não sei se vocês se lembram, já faz 1 mês e 20 dias que a gente não se vê, mas lá naquela aula sobre o sistema cardiovascular eu falei do sangue. E eu falei que hemácias faz parte daquela porção que a gente chama de elementos figurados, né? A parte sólida do sangue, né? Sólida, tá? E o plasma sanguíneo é uma porção fluida, líquida, muita água, alguns sais e proteínas misturadas nela, tá bom? Então o Landsteiner percebeu que as hemácias, elas apresentavam algumas proteínas aderidas na sua membrana, isso não é novidade para vocês, membrana, mosaico fluido, né? As proteínas estão tudo soltas lá, baciando em volta da membrana, né? E no plasma sanguíneo existia um outro tipo de substância, uma outra proteína, que também se ativava ou atacava a hemácia em determinada ocasião. Louco, né? Então vamos entender isso, beleza? Vamos chamar por nome essas coisas. Aí eu vou apagar aqui para a gente anotar os nomes, para quando você vê ele na internet, no seu livro, onde você estiver estudando, você não confundir por causa dos sinônimos. E tem, tá? O que mais tem na biologia é o tal do sinônimo. Vocês viram que discriminação? A cor preta, quando você apaga assim, ela não apaga. Você tem que apagar assim. Estranho. Vou apagar tudo logo. Eu já uso tudo de uma vez. Então vamos lá. O que foi descoberto? Que nas hemácias a gente encontrava algumas substâncias aderidas na membrana plasmática dela, né, na parte externa, que são glicoproteínas, né, proteínas aderidas à glicose, né, e a gente chamou isso de antígeno, ou aglutinogênio. Então eu vou escrever isso aqui só para a gente não esquecer, tá? Hemácia tem na sua membrana plasmática um antígeno ou aglutinogênio. Beleza? Enquanto o plasma sanguíneo tem uma estrutura um pouco diferente. Lá no plasma sanguíneo era encontrado também uma outra substância que eles denominaram então de anticorpos ou, agglutininas. Beleza?
Tá? Então, o que são anticorpos? Não sei se vocês se lembram disso também. São substâncias que vão atacar, vão trabalhar na defesa do corpo humano, na defesa do organismo. E os anticorpos, eles são específicos. Não tem um anticorpo assim, nossa, eu sou um anticorpo para defender Breno. Eu não vou defender Bruno. Entendeu? Meu negócio é Breno, eu vou acabar com ele. O Bruno, se passar do lado, eu dou um tapa nas costas. E aí, velho? Tá bom? Então, os anticorpos são são substâncias muito específicas. Então, aqui, ó, na hemácia, antígeno aglutinogênio, no plasma eu tenho anticorpos ou aglutininas. Tá bom? Anticorpos ou aglutininas. Tranquilo? Qual foi a sacada que ele teve? Ele percebeu que algumas hemácias em contato com plasmas diferentes, o plasma acabava atacando as hemácias, que é aquele sistema que eu falei para vocês que aglutinava, agrupava. Então, depois de alguns testes, ele percebeu que essa reação de aglutinação se dava porque essas hemácias elas se aderiam, tá bom? Em grumos, né? Esses agrupamentos de células, tá? E isso podia causar o óbito. Então, percebeu-se que havia uma incompatibilidade de algumas transfusões de sangue. Nem todo sangue podia ser doado para qualquer um. Existia uma possibilidade e uma incompatibilidade. Então precisava se estudar para poder entender essa brincadeira. Para poder fazer isso, o que eles fizeram? Primeiro, uma centrifugação sanguínea. Coloca o sangue coletado dentro de uma centrífuga, mesma função da sua máquina de lavar, vai rodar, bem rápido. O que acontece? Existe uma sedimentação da porção sólida, de colocar o aspas aqui, sólida, tá bom? Os elementos figurados vão para o fundo da amostra e o plasma fica sobrenadante, né? Fica em cima, aquela porção amareladinha. Então ele percebeu que o plasma era rico em aglutinina, tá bom? E as hemácias em aglutinogênio. Então dá para entender isso. Agora a gente vai entender isso na prática. Como é que fica essa brincadeira? Existiam células, essas células com a presença de algumas hemácias. Então eu vou colocar aqui, ó, tipo sanguíneo. Tipo, né? Então só tipo já entende, né? Tem o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, tá bom? Então na hemácia do tipo sanguíneo aí, nas hemácias, né? Existia a presença de quem? De aglutinogênio. Beleza? Eu já rabiscar porque eu vou ter que continuar isso aqui. Ó, olha só. Tinha aglutinogênio, então olha que bacana. As hemácias do tipo sanguíneo A tinha aquela glicoproteína aderida lá na parede da membrana plasmática, né? Lá na membrana plasmática, do tipo A. Tá bom? Aglutinogênio A. Por isso o nome, tipo sanguíneo A. A hemácia do tipo sanguíneo B tinha aderido na sua parede, na sua membrana, tipo sanguíneo aglutinogênios do tipo B. O tipo AB tinha os dois tipos de aglutinogênios, tá bom? E o tipo sanguíneo O não tinha nenhum tipo de aglutinogênio na hemácia. Sacaram aí? Tranquilo? Faz sentido que é o que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Tipo sanguíneo, quais são os aglutinogênios nas hemácias? Ó? Tipo sanguíneo AB vai ter lá na hemácia os aglutinogênios A e B, ou os antígenos, né? O que você quiser chamar, o que você achar mais bonito, tá bom? Tipo sanguíneo A vai ter o antígeno A, tipo sanguíneo B vai ter o antígeno B, e o tipo sanguíneo O não tem a presença dessa proteína na membrana plasmática das células. Tranquilo? Beleza. Então, descobrimos o fenótipo, né, aí, do tipo sanguíneo. Então, para você entender isso, eu peguei essa imagenzinha do Google, achei bonitinha ela, bem didática. Não coloquei a fonte, eu costumo colocar, mas na realidade nem procurei. Então, ó, triangulinho verde, tipo sanguíneo A. Bolinha azul, tipo sanguíneo B. Triangulinho verde, bolinha azul, AB. Juntou, sacou? Hemácia triste e solitária sem triangulinhos ou bolinhas. Tipo sanguíneo O, sem a presença desses antígenos. Sacaram? Super didático isso aqui. Eu acho que dava pra dar aula pro 8º ano e eles iam entender, tá ligado? Não, triangulinha, bolinha, eles iam ficar, legal. No 8º ano eles ainda ficam, legal. Agora se for 6º e 7º, meu querido. 6º ano. O professor que deu aula pro 6º ano, meu amigo, ele zerou a vida. Ele pode dar aula pra quem ele quiser. É sério. Ixi.
professor que dá aula pra vocês, ele tem que ser mais valorizado, saca? Tipo, o salário do professor tem que chegar lá, uns 10 mil, meu sonho, né? Que chega a isso, né? Mas o professor de sexto ano tem que ganhar 20. Porque, cara, cada criança vem com seu próprio demônio, tá ligado? Não é maldade, gente. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. É uma coisa absurda. O sétimo ainda tem um pouquinho disso, mas o sexto é complicado, tá bom? Já dei aula pra sexto ano, Deus me livre. Por isso que eu gosto de dar aula hoje, porque eu sobrevivi àquilo, qualquer coisa me vale agora. Então aqui, ó, mesma coisa. Agora eu vou separar para vocês aqui, ó, o que está presente no plasma sanguíneo. Então olha que bacana. Eu tenho a presença de aglutininas anti-A ou anti-B. Como assim, professor? São anticorpos, como você viu lá, anticorpos ou aglutininas, que são são contrárias, elas atacam os aglutinogênios B, ó. Anti-B ataca, né, um anticorpo contra B. E o anti-A é um anticorpo contra A. Então saca só, velho, né? Saca só. Então você vai ter aqui, ó, plasma, hemácias, né? Aqui eu vou colocar plasma, tá bom? E eu vou colocar aqui aglutinogênio, eu vou colocar aglutinina, só pra gente fechar. Aglutinina, beleza? E aí morre essa conversa. Obrigado, mano. Aí o menino vem assim, tu sai. Fechou, tranquilo. Obrigado, Marcelo. Beleza. Dançaram, nananã, se ferraram. A menina foi esperta, ela saiu antes de chegar, vocês viram? Ela deve ter sentido o cheiro da cópia. Talvez uma avaliação surpresa, sei lá. Só talvez, pode ser assim, pode ser. Aí, eu gosto de gente assim, ó. Confiança é tudo na hora da prova, velho. Você desanima os concorrentes. É? Olha só. Aglutinina, ou seja, o anticorpo presente lá no plasma. É agora que são elas, hein? Presta atenção aqui, seus cavalos. Olha aqui que daí vocês não esquecem, ó. Tipo sanguíneo A. Tem a presença lá da glicoproteína na membrana do tipo A. Se eu colocar um cara aqui, ó, no plasma dele, anti-A, matei a célula. Então, não posso ter esse tipo. Então, no plasma eu vou ter o quê? Anti-B. Simplesão. Invertemos agora, né? Se eu tenho o aglutinogênio B, eu vou ter no plasma anti-A. E aí é que são elas. O tipo sanguíneo AB, ele tem os dois aglutinogênios, né? Então, eu não posso ter aglutinina nenhuma. E o tipo sanguíneo O não tem aglutinogênio nenhum, nem A nem B. Ele vai ter os dois, anti-A e anti-B. Ah, legal, né? Você é um cara. Você vai entender isso já. Pera aí que a gente vai montar uma tabela aqui. Ficou simples, né? Ficou tranquilo de entender assim, não ficou? Ficou simplesão, né? Vamos lá. Mas eu montei a tabela, eu trouxe pra vocês aqui bem bonitinha a tabela pra gente entender, ó. Tá, ó. Então, ó, grupo sanguíneo A, B e O, tá vendo? Recebe de quem? O A recebe do A e do O. O A porque é igual a ele, né? E o O porque não vai ter a presença, ó, de nenhum aglutinina, né? Ó, não vai ter aglutinogênio. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. O B recebe do B e do O, né, ó. O AB recebe do A, do B, do AB e do O. AB, receptor universal, tá? AB, receptor universal. Cara topzera. E o O recebe somente do O, mas doa para todos. Você é um cara que salva muitas vidas, mas caso você precise, você só tem o seu tipo sanguíneo. Mas aí, Bruno, tem uma vantagem, tá ligado? É isso que eu ia dizer. Essa possibilidade de fazer doação e armazenar para si próprio não existe ainda, né? Acho que deve existir essa possibilidade em um futuro muito curto aí. Não, isso ele já faz. Ah,
Não. Peraí. Não, é assim, brincadeiras à parte, o sangue que o pessoal mais precisa para doação é o tipo sanguíneo O. Porque numa emergência, né, o sangue disponível numa emergência, os caras não ficam fazendo teste. Eu não vou testar o sangue do Bruno para ver qual é o tipo sanguíneo, para saber qual é a bolsa de sangue que eu vou colocar nele. Chegou lá em emergência, pega o tipo sanguíneo O negativo e manda para dentro. Porque vai ser compatível, entendeu? Não vai ter problema. Depois que a pessoa está estabilizada, né, que você pode fazer um tratamento mais adequado, faz a tipagem sanguínea e doa o sangue específico dele, né, o tipo dele. Tá vendo? É um negócio bem interessante pra gente pensar. Aí eu coloquei essa... Oi. Hã? Ele falou, olha, Não, mas olha só. Ele tem no plasma, né? No plasma. Mais uma coisa legal para falar sobre doação sanguínea, cara. Isso é muito interessante. Uma bolsa de sangue que você doa pode se transformar em 4 para doação. Entendeu? Eu não lembro quais são as quantidades, me foge a memória agora, mas supondo, né, exemplo, se você doa, por exemplo, 200 ml, você pode formar 4 bolsas também de 200 ml. Entendeu? Porque eles fazem a separação de hemoderivados, eles separam o plasma, fazem a purificação disso para poder doar. E o lance da doação é um negócio tão bem feito atualmente. Existem países que utilizam bem menos a doação de sangue, saca? Mas no Brasil, como a gente depende muito disso, o sistema hoje de doação, de captação de sangue, eles falam, é muito, muito eficaz. Na década de 70, final da de 70, começo da de 80, a gente tinha muitos problemas com possíveis doenças transmitidas por transfusões sanguíneas. Tanto que até a década de 90, ainda havia em questão de vestibular essas coisas, possíveis doenças de contato sanguíneo que poderiam ser transmitidas por transfusão sanguínea. Hoje em dia isso é uma coisa excluída, a gente não usa nem concurso, nem vestibular mais. Por quê? Porque é zero possibilidade, seu sangue é testado. Então eu posso chegar lá hoje e falar assim, você responde um questionário, né? Você faz uma resposta de um questionário, se você usa droga, se você usa droga injetável, se você teve relação sexual recentemente, se você tem alguma tatuagem feita antes de 1 ano e tudo, né? Você tem um negócio completo para fazer. Eu posso mentir, né? Falar, você teve da doença? Eu falei, não, eu tive AIDS uma vez só, não quero pegar de novo, né? Entendeu? Você pode mentir, mas o que faz? O cara não pega seu sangue e manda pra... Bora lá, distribui, né? Não, seu sangue vai primeiro pra testagem, pra depois você virar um doador, né? E poder utilizar isso mais vezes, né? Assim, chega lá, puf, vou doar, tranquilo, tá bom? Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês rapidão, ó. Agora a gente entra na porção genética da coisa. Como assim, professor? Isso aqui, ó, o tipo sanguíneo é o fenótipo. Tá? O tipo sanguíneo é o fenótipo, né? Aquilo que foi expresso por um gene, ou por vários genes. Então, qual que é o genótipo desses caras aqui, ó? Vou colocar aqui genótipo. Tá? O tipo sanguíneo azão, a gente vai colocar Izão, azão, ou, como ele é um cara dominante, ele vai ser Izão, azão, Izinho. Peraí que eu já explico por quê. Homozigoto ou heterozigoto. Iguais, diferentes, entenderam, né? Essa lembrança aqui da primeira lei de Mendel, bem simplesinha. Vamos lá. O tipo sanguíneo B, ele pode ser IBzão, ou IBzão, Izinho. Mesmo esquema. Esse cara aqui, ó, homozigoto. Esse cara aqui, heterozigoto. Como você viu a presença do Izinho aqui, você tem esse cara dominando sobre esse, né? O Iazão é dominante sobre o Izinho. O IBzão é dominante sobre o Izinho, certo? E o tipo sanguíneo B? Você vai ter uma mistura disso. Vai ter um Iazão e Bzão. Ou seja, agora você tem uma relação de codominância. Você juntou esses caras, ó, codominante. E por último, o tipo sanguíneo O, ele vai ser Izinho. Morreu a conversa. Tranquilo? Temos agora o que nós chamamos de genótipo. E aí vamos falar, dentro desse genótipo, as possíveis possibilidades de cruzamento. Cara, eu pus a mão em alguma coisa que estava com glitter.
Acho que esse canetão aqui tá com glitter, ó. Vai ser complicado chegar em casa, né? Com glitter. Explica. Ah, era do canetão. De quem? Tá? Ó. Vamos fechar isso aqui rapidão, ó. A genética do sistema BO, ele envolve dominância, codominância e alelos múltiplos. Por quê? Tá? Por quê? Vamos lá. Dominância, porque A e B são dominantes sobre O. Dominância, certo? Codominância, porque A e B não tem nível de dominância entre eles, então eles são codominantes. Beleza? E alelos múltiplos, por quê? Porque eu tenho alelos A, B e O. São 3 diferentes, tá bom? Alelos múltiplos. Iazão, Ibzão ou Izinho. Tranquilo até aí, sossegado? Tá. Então, sistema RH, eu vou deixar isso aqui, tá? Pra gente poder falar agora do fator RH. O fator RH é a mesma pegada. A presença de uma substância na hemácia, a presença de uma outra substância no plasma. Só que nesse caso é o que a gente chama de fator RH. Só para vocês entenderem, o nome fator RH vem do nome de um macaco, de um gênero de macaco, que o gênero do macaco é Rhesus. Tá bom? RH, então, é desse macaco. Os testes sanguíneos eram feitos com esse tipo de macaco para eles poderem entender a presença dessa outra proteína, essa outra glicoproteína, tá bom? Então, olha só. Existe uma outra proteína na hemácia, fechou? Tá bom? E a gente chama esses genes dessas proteínas de Rzão ou Rzinho. Então a gente está utilizando a letra R para determinar esse gene, tá bom? Então vamos lá. Indivíduos que são Rzão ou Rzinho, Rzinho, eles produzem esse fator. E os indivíduos Rzinho não produzem esse fator, tá bom? Então vamos entender isso aqui de uma forma bem simplesinha. Vou colocar aqui, ó. Fator RH. Pronto. Determinamos o genótipo, né? Aqui eu tenho genótipo e aqui eu tenho o fenótipo. Tá? Então, para fechar a brincadeira aqui. Genótipo, fenótipo. Tá bom? Agora faz mais sentido. Por exemplo, quando eu digo assim... Eu, Adriano, sou do tipo sanguíneo A negativo, eu estou dizendo que eu posso ser Iazão, Izinho, qualquer um desses dois, fator RH, Rzinho, tá bom? Meu tipo sanguíneo. Minha mãe é do tipo sanguíneo O. Então eu sei que o meu genótipo é Iazão, Izinho. Eu recebi um Izinho dela, tá? Então eu sei meu genótipo. Dá para vocês fazerem de vocês depois, posteriormente, tá bom? Mas só para falar um pouquinho sobre esse fator aqui rapidão, o fator RH ele pode ser um complicador nos processos de doação de sangue também, de transfusão de sangue. Por quê? Tá? Porque pessoas que têm RH positivo, eles possuem uma proteína na hemácia e as pessoas que têm o RH negativo não possuem essa proteína na hemácia. Então tá aqui, ó, nosso RH positivo, Rzinho, que nem eu coloquei ali para vocês, tá bom? E aí vamos falar da possibilidade desses cruzamentos dentro da possibilidade do nascimento de pessoas. Então olha só, se uma mulher, fator RH negativo, está gerando um filho de um homem, fator RH positivo, a criança pode nascer com fator RH positivo. E isso é um complicante para a mãe. Porque a mãe pode desenvolver uma defesa contra o sangue do feto. Entendem a preocupação? Na primeira gestação, o corpo ainda não estabelece problemas. O corpo da mãe não causa problemas. Em alguns casos, a criança pode ter icterícia, né? Pode ter a morte de algumas células do sangue.
Mas na segunda gestação a gente diz que a mãe está imunizada. Então a mãe ela está sensibilizada, sensibilizada. Então, por exemplo, se o primeiro feto da mulher RH negativo for positivo, quer dizer que ela pode desenvolver uma sensibilidade. Então ela cria anticorpos contra o RH. Então se vem um outro filho com RH positivo, o corpo da mãe defende o corpo dela contra aquele parasita que está crescendo. Entendeu? Então pode levar à morte do feto. Quando não leva à morte, pode levar a outras complicações, tipo demência, problemas cardíacos, né? E assim sucessivamente. Pode falar, mano. Vi. Não é muito estranho. É real. Não é muito comum. Quer dizer, não é tão raro, viu? Era outro assunto, eles já estavam... É comum o lance de pessoas que nascem com outro feto no interior. Bebê. Nascer com o feto dentro. Eram gêmeos e um dos gêmeos absorveu o outro. A gente chama de quimera. Morre o feto interno, né? A criança desenvolve, mas o feto dentro dela não vira nada. Não, a criança, tem uma criança que desenvolve mais que a outra, entendeu? Essa criança ela pode ter vida normal. Ela pode crescer, depois eles fazem a retirada, aquilo vira um cisto dentro do corpo dela, eles fazem a retirada. Na maioria dos casos, as crianças que nascem assim, elas não têm mais possibilidade de engravidar, nem nada, né? A maioria das vezes acontece com mulheres. Do sexo masculino, né? É mais complicado. Pode acontecer. É porque é assim, ó, respondendo a sua pergunta de uma forma mais técnica. Como gera um único zigoto, uma única célula, né, do encontro de espermatozoide e óvulo, esses caras começam a se dividir. Eles começam a se dividir. Pode acontecer um erro durante essas divisões todas, onde um começa a desenvolver e o outro começa a se desenvolver dentro. Chega um momento do nosso desenvolvimento embrionário que o nosso embrião fica assim, ó. Que é uma gástrula, entendeu? Essa parte aqui fica oca. E nesse momento aqui pode acontecer de um embrião se preencher dentro do outro. Então os dois embriões continuam se desenvolvendo, só que um sobre o outro. Tá bom? Não é tão raro assim de acontecer. Assim como não é raro de acontecer a mulher ter um que eles chamam de feto calcificado. A mulher descobrir que teve uma gravidez, aconteceu um aborto espontâneo e o feto está guardado lá no útero dela, ó. Tem gente que é adulta e descobre que nasceu com um feto dentro do corpo. Deve ser assustador, né? Eu, por exemplo, tô com um feto aqui, ó. Eu li hoje, cara, um meme que me deixou triste pra caramba. Diz que Isaac Newton, quando ele estava se protegendo da peste, né? Em 1665, o cara, naquele período em que ele ficou isolado para se proteger da doença, ele descreveu a lei da gravidade, fez estudos sobre ótica. E eu fiz o quê? Engordei, emagreci, engordei de novo, emagreci, engordei mais, entendeu? Foi o que eu consegui fazer. Chorei em posição fetal na cama, né? Porque, tá bom? O lance do RH. Vamos brincar aqui agora com cruzamento. Opa! Vamos fazer um exercício aqui pra gente fechar essa brincadeira. Tá? Não, vocês não estão me dando moral, caralho. Ovário policístico, você também é? Meu Deus! Policístico. Ovário policístico. Você tem os que a gente chama de sintoma? As mulheres com ovário policístico, elas tendem a ter mais pelinhos nessa região da barriga. Né? Entre outros fatores, como exemplo, cólica muito exagerada em alguns casos, em alguns períodos, né? A cólica ser muito intensa e tal. Galera, vamos lá. Exemplo da Mackenzie. Exemplo da Mackenzie, vamos lá. Gente, eu preciso tomar água, rapidão, que a boca tá foda, rapidão. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo primeiro aqui. Ó, uma pessoa de tipo sanguíneo O, RH negativo. Então, vou deixar aqui montado por enquanto e vou brincar aqui embaixo, tá? Com esse cruzamento. Então eu vou dizer assim, ó, esse cara aqui, ó, do tipo sanguíneo O genótipo dele é Izinho, não é? RH negativo, Rzinho. Beleza? Beleza, né? Esse não é difícil, tá? Filho de pais de tipo A, fator RH positivo. É importante isso aqui para esse cara?
Para ele não, porque ele, né, que tudo homozigoto recessivo, para ele não faz diferença. O sempre vai ser Izinho, Izinho. RH negativo sempre vai ser Rzinho, Rzinho. Então, essa informação aqui, ó, era só para complicar, só para dar um susto em você na hora da prova. Beleza? Pretende se casar com uma jovem do tipo sanguíneo A. Então, vai se casar com uma mulher do tipo sanguíneo Iazão, não sei o que. Também RH negativo. Então, você já sabe que ela é Rzinho, Rzinho. Tá bom? Ela é Rzinho, Rzinho, já sabe. Mas eu preciso descobrir isso aqui, ó. Né? Eu preciso descobrir isso aqui. Mas eu tenho a informação, ó. Filha de pai de tipo sanguíneo O. Se o pai é do tipo sanguíneo O, o pai lá, ó, ele era Izinho, Izinho. Então, obrigatoriamente, ele mandou um Izinho para ela, né? Ela recebeu, nesse caso, um Izinho do pai. Quer dizer que ela é, para o tipo sanguíneo, heterozigoto. Beleza? Então eu quero saber desse cruzamento aqui, ó. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Izão, Azinho. Rzinho, Rzinho. Qual a probabilidade desse casal ter filho com o mesmo fenótipo do pai? Eu quero saber qual que é a possibilidade de nascer Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Tá bom? Essa é a pergunta. Qual é a probabilidade de nascer Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho? Para fazer isso, você vai precisar montar aquela tabela grandona, aquele quadrado de Punnett. Por quê? Porque isso aqui, ó, é lei da... é lei da segregação independente. É mais de um alelo. São dois, né? Então você precisa entender agora que você precisa fazer um cruzamento duplo. Tem jeito fácil e jeito difícil. Dá para fazer dos dois jeitos. Vou fazer do jeito difícil e a gente faz do jeito fácil, tá bom? Vamos lá. Primeiro você pode fazer os gametas possíveis daqui. Mesma coisa que a gente fez aquela hora. Então olha só que legal. Gametas possíveis daqui. Izinho com Rzinho. Izinho, Rzinho. 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 Não é isso aí? Esse aqui são os gametas possíveis do pai. Né? Os possíveis espermatozoides. E os óvulos da mãe? Quais são as possibilidades? Iazão, Rzinho. Iazão, Rzinho. Izinho, Rzinho. Izinho, Rzinho. Tranquilo? Bateu? Esses são os gametas da mãe. E eu preciso cruzar isso agora. Tranquilo? Preciso fazer esse cruzamento. Qual é a complicação desse cruzamento? O tamanho, né? Você vai fazer aquele quadradão gigantão lá para poder fazer esse cruzamento. Então eu vou fazer esse cruzamento aqui embaixo, rapidão, para a gente poder brincar, tá bom? Deixa eu chegar mais perto aqui. Gente, desculpa por fazer assim, tá? É que eu sou gordo. Já viu, né? Gordo é sedentário, cansado. As pernas é grande para ajudar ainda, né? Se fosse um gordo pequeno, tudo bem. Agora gordo grande é complicado. Então vamos lá, ó. Mudei as cores, mas não tem problema. Inverti as cores. Tranquilo? É isso, né? E agora posso fazer o cruzamento rapidão, só pra gente ver como é que fica o quadro? Sem fazer com vocês, falar, Iazão vezes Izinho, Iazão, Izinho, Rzinho, Rzinho. Pronto. Aí a pergunta é: qual é a probabilidade do casal
ter um filho, nesse monte de possibilidade aqui, igual ao pai. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Então olha que legal. Todos esses caras aqui, ó, são Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Todo mundo aqui é Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Então a probabilidade é 8. Probabilidade é, né? A resposta dessa brincadeira é 8 sobre 16. Ou, simplificando isso, ficaria 2/4. Certo? Ou... meio, né? Certo? Fácil, né? Então, metade dos filhos, metade das probabilidades de nascer um filho, de nascer um filho com o mesmo genótipo do pai. Aí isso aqui, ó, que eu falei pra vocês, é o tipo difícil, né, ó. Tá vendo? Eu fiz o cruzamento inteirinho. Dava pra eu simplificar isso aqui, por quê? Porque os gametas são iguais. Olha só essa pegadinha que bacana. Ó, Iazão Rzinho e Iazão Rzinho, são iguais, não são? E lá Izinho e Rzinho. Aqui todo mundo é igual, não é? Eu podia fazer esse cruzamento assim, ó. Izinho, Rzinho, cruzado com I, Azão, Rzinho, e Izinho, Rzinho. Só isso. Que eu preciso levar em consideração o número de gametas. Ah, professor, não entendi o que você quer dizer. Assim, ó. Olha esse cruzamento, ó. Iazão, Izinho. Iazão, Izinho, Rzinho, Rzinho, não é isso? Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Qual é a probabilidade de ter o tipo do pai? Meio. Tá? Vou dizer por que você pode chegar a esse resultado. Quando você vai estabelecer quais são os possíveis gametas desse cruzamento, você só utiliza gametas diferentes. Os gametas que forem iguais, você não precisa ficar repetindo ele. Entenderam? Então aqui, ó, eu só tenho 2 tipos de gametas diferentes. Tá vendo? 2 tipos de gametas diferentes. E aqui, ó, eu só vou ter um tipo possível de gameta. Izinho, Rzinho. É a única possibilidade que eu vou ter. Izinho, Rzinho. Tá bom? Essa é uma pegadinha. Vou dar um lance pra vocês aqui, ó. Vamos fazer um outro exemplo que tá no quadro, mas se eu tivesse, por exemplo, um cruzamento assim, fulano de tal quer cruzar esse cambau A4 com não sei o que, e vai a possibilidade é que ele vai ser assim, ó, Azão, Bzão, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho. Aí você fala, caraca, mano, quais as possibilidades de gameta aí dentro, né? Aí você tem que distribuir o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes, entendeu? Um por um, fazer a propriedade distributiva. Mas se fosse todo mundo igual aqui... tá, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão. Você ia ter sempre a mesma possibilidade, você nem ia ter agora um monte, 4 vezes 4, 16 possibilidades. Você ia ter 4 gametas diferentes só. Entendeu? E assim sucessivamente nas brincadeiras. Vamos fazer mais um exemplo que vai ficar na cabeça agora. Esse aqui é duplo, tá? São 2 perguntas em uma só. Vou apagar esse aqui, tá? Rapidão. Tá, caralho, o tempo tá voando. Vamos lá. Vou um pouquinho mais rápido nesse aqui, tá? Ó, um homem, do grupo sanguíneo A. Eu vou ficar aqui do lado agora. A gente já sabe quais são os fatores. Tô com as pernas doendo. Gordo. Ó, um homem, né, só para facilitar, do grupo sanguíneo A e RH positivo. Então ele tá dizendo assim, o homem é do tipo sanguíneo Iazão, não sei o que, do fator sanguíneo, do fator RH, Rzão, não sei o que. Tá bom? É casado com uma mulher, 2, do grupo sanguíneo B, mulher, do grupo sanguíneo B, não sei o que, também fator RH positivo. Então esses caras, o homem pode ser Iazão, 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 Izinho. Tanto faz. Os 2 ele vai ser tipo sanguíneo A. A mesma coisa para o positivo. Ele pode ser positivo Rzão, Rzão, ou ele pode ser positivo Rzão, Rzinho.
Tranquilo? Mesma coisa para mulher. A mulher pode ser IBzão, IBzão, ou pode ser IBzão, Izinho. Pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, tá bom? Onde é que vem a brincadeira? Vem aqui, ó. Sabe-se que o pai do homem e a mãe dessa mulher pertencem ao grupo sanguíneo O negativo e RH negativo. Você sabe o que é o O, né? O negativo, ele seria Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, os respectivos filhos receberam um gene recessivo de cada um dos progenitores aí, certo? Então, o homem vai ser Iazão, Izinho, Rzão, Rzinho. A mulher vai ser IBzão, Izinho, Rzão, Rzinho. Tranquilo? Esse é o cruzamento que eu preciso fazer. Fechou? Descobrir o genótipo do pai e da mãe, né? Do homem e da mulher. Tá bom? Então, casou, né? Beleza? Casou. Qual é a probabilidade desse casal, 1 e 2, né? Um casado com 2, ter um descendente pertencente ao grupo sanguíneo O, RH negativo? E B, pertencente ao grupo sanguíneo AB e RH positivo. Aí nós vamos ter que fazer esse cruzamento inteiro, maravilhoso, formando as 16 possibilidades agora. Vamos ter que fazer aquele quadradão, tá? Então, vamos fazer o quadradão com as cores bonitas. Preto, os gametas do homem. Azul, os gametas da mulher. Agora não dá pra fugir, tá? Não dá pra dar aquela aliviada, que os gametas vão ser todos diferentes, né? Que eu falei que dava pra juntar, se os gametas forem todos iguais, dá pra juntar, agora não dá. Mas você tem, ó, Iazão, Rzão do homem, possibilidade, né? Já vamos montar logo pra ficar fácil? Homem, Iazão, Rzão, Iazão, Azão, Rzão, primeiro vezes o primeiro, tá bom? Iazão, Rzinho, primeiro vezes o segundo, ó. Tá bom? Aí agora, o segundo vezes o primeiro. Izinho, Rzão, segundo vezes o segundo. Izinho, Rzinho. Tranquilo? A mulher agora, mesmo esquema. Primeiro vezes o primeiro. IBzão, Rzão, primeiro vezes o segundo, IBzão, Rzinho, segundo vezes o primeiro, Izinho, Rzão, segundo vezes o segundo. Tranquilo? Beleza, maravilhoso. Vamos lá, eu vou fazer o cruzamento então pra gente pegar essa brincadeira, tá bom? Primeiro vezes o primeiro, Iazão, IBzão, Rzão, Rzão. Primeiro vezes o segundo, Iazão, IBzão, Rzão, Rzinho. Terceiro, Iazão, Izinho, Rzão, Rzão. Iazão, Izinho, Rzão, Rzinho. Vamos lá, segunda linha, Iazão, IBzão, Rzão, Rzinho, só por uma questão estética, tá? Ó. Mesma sem frescura. Iazão, IBzão, Rzinho, Rzinho. Iazão, Izinho, Rzão, Rzinho. Iazão, Izinho, Rzinho, Rzinho. Vamos lá. IBzão, Izinho, Rzão, Rzão. IBzão, Izinho, Rzão, Rzinho. Izinho, Izinho, Rzão, Rzão. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Ai, cara, quanto I, quanto R. IBzão, Izinho, Rzão, Rzinho. IBzão, Izinho, Rzinho, Rzinho. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Rzão, Rzinho, Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Beleza. Gente, olha que legal que apareceu aqui, ó. De uma mulher A positivo e um homem B positivo, apareceu uma possibilidade imensa aqui, um monte de possibilidades. Por exemplo, eu tenho um cara aqui, ó, O positivo. Eu tenho aqui alguém, ó, O negativo. Eu tenho a possibilidade de ter uma mulher, ó, A, cadê? A
A negativa. Eu tenho também um B negativo. Cadê o B? B. Não tem? Aqui, B negativo, tá vendo? Surgiu todos os 4 tipos sanguíneos, as possibilidades todas se misturaram. Mas a pergunta é, qual é a probabilidade desse casal ter um descendente O negativo? O negativo. Para ser O negativo, precisa ser Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Qual que é a probabilidade? Tem 16 possibilidades, você só tem esse cara aqui, ó, que é O negativo, certo? Ah, tem 2. Oi? Na realidade, esse cara aqui é Rzão, Rzinho, ó. É um 16 mesmo, ó. Porque esse aqui é um Rzão, ó. Muito bem. Deu sorte, hein, Bruno? 1 sobre 16, tá? E pertencente ao grupo AB, RH positivo. Aumentaram-se as chances, né? Agora, ó. AB tem que ser IAzão e Bzão, tá bom? E para ser do tipo sanguíneo RH positivo, ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Tranquilo? Então vamos lá, ó. E A e B, esse aqui é AB positivo, AB positivo, AB positivo, heterozigoto, né? Mas é positivo. E esse cara aqui é AB, só que é negativo, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele é negativo, ele não vai rolar. Então a possibilidade de ser, esse aqui é O negativo, a possibilidade de ser AB positivo é 3 sobre 16. Esse cara aqui é AB positivo. Beleza? Essas são todas as possibilidades. Tem outro jeito de fazer? Esse aí? Nada útil, entendeu? Nada muito simples para fazer. Tranquilo? Tranquilo.